Então, vamos juntos elevar os nossos pensamentos em gratidão, pedindo um amparo à nossa reunião, ao nosso encontro de amigos, compartilhando experiências, aprendizados. Muito importante, essas oportunidades são abençoadas a cada um de nós, pois somente assim, juntos, unindo os nossos propósitos, conseguiremos seguir adiante a nossa caminhada evolutiva, a nossa caminhada carnal. Conceição. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentações e em novos erros. E livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, agora e sempre. Graças te damos. Então, Boa no noite, Evangelho. pessoal. Boa noite, Conceição. Boa noite. Uhum. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, Missão dos Espíritas. Erasto, Paris, 1863. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ó, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos segundo o bom ou mau desempenho de suas missões, e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra as convida incessantemente ao sacrifício. Pregarei o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélica, ide e pregai. Tá? Então, esse texto aqui ele é bem longo, e eu vou parar aqui, mas já deu para a gente pegar aqui a ideia principal, né? Então, e qual seria a missão aí, né? Nós que estamos nos candidatando a buscar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos doutrinários, né? Então, o primeiro passo que a gente deve fazer, deve tomar referente a tudo que a gente aprende, né? Inclusive, nós aprendemos também na doutrina essa questão, é trazer esses ensinamentos para a nossa vida e assim procurar ali meios de nos reformarmos como seres eternos que somos, né? Então, sabendo que nós somos espíritos eternos, que vivemos aí muitas encarnações, trazemos situações, né, que requerem ali um pouco de cuidado, onde temos a oportunidade nesse momento de poder trabalhar, enfim, os sentimentos, as atitudes. Então, tudo que a gente tem a oportunidade de saber, de conhecer dentro da doutrina, dentro do espiritismo, dos ensinamentos de Jesus, a gente tem que trazer para nós e procurar trabalhar isso dentro de nós. Então, a lição
que nós refletirmos, e aí sim a gente vai poder compartilhar. E deve compartilhar, né? Compartilhar o ensinamento, auxiliar alguém que precisa, né? Saber que muitas vezes as pessoas têm o tempo delas, que cada um está no momento, que cada um tem ali um caminho, segue, mas falar de Jesus, falar de esperança, falar de renovação, com certeza isso cabe a cada um de nós, que é o que nós recebemos dessa espiritualidade amiga. Eles dizem a nós a todo momento para que a gente siga em frente, que a gente se levante, que a gente busque aprender com as nossas atitudes, com os erros que praticamos, pois somos seres ainda que iremos errar muito, faz parte do nosso aprendizado, mas que a gente caminhe em frente. Então, sempre que a gente puder passar uma mensagem de esperança, de renovação, principalmente nesses momentos aí que a gente está passando e atravessando, com certeza a gente está, né, praticando aí essa missão que nos cabe, compartilhar o conhecimento, que é o que vai auxiliar. Se nos auxiliou, por que não pode ajudar o próximo? Dentro do conhecimento dele. Ok? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Então é isso aí, pessoal. Então, vamos lá, né? Vamos seguir em frente aí a nossa caminhada, tá? Bom, então, Missionários da Luz, já estamos aí na parte final, praticamente, do capítulo 18, Obsessão, tá? Bom, essa capa aqui, eu estou na página 381, no segundo parágrafo, tá? Então, só voltando um pouco, o André Luiz ali junto de uma equipe espiritual, eles estão acompanhando ali alguns casos de obsessão dentro de uma casa espírita, com uma equipe séria de trabalhadores, tá? Então, eles estão analisando ali sobre o ponto de vista espiritual, né, da espiritualidade, como que acontece, como que esses espíritos são trazidos ali junto dos encarnados para receber um tratamento, né? Aí nós falamos também na semana passada sobre a importância, né, que foi ressaltado por esses espíritos do nosso querer, da nossa força de vontade, em querer nos melhorarmos, né, fecharmos ali as arestas para que esses espíritos não tenham acesso a nós e assim possam nos influenciar, estarmos atentos à questão daqueles pensamentos irritadiços, da constância esses pensamentos, aqueles pensamentos que possam vir a nós para tirar o nosso direito de escolher também. Então, assim, alguns pontos bem interessantes, tá? E aqui a gente vai dar sequência. Agora vamos ver esse contato que eles vão ter, né? Essa equipe espiritual, junto desses espíritos que estão ali no centro espírita. Então vamos lá. Compreendi a elucidação e esperei a noite de socorro aos obsidiados, como Alexandre designava esse gênero de serviço. Não decorreram muitos dias, e, em companhia do instrutor, penetrei sumamente interessado o conhecido recinto, tá? O centro espírita local, onde ocorreria a reunião de desobsessão. O pessoal estava agora reduzido, em derredor da mesa. Reuniam-se tão somente 2 médiuns, 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais e os obsediados em tratamento. Tá? Então, são aqueles participantes ali os encarnados, os médiuns que iriam participar desse processo de tratamento, né, dos obsediados. Os enfermos, em número de 5, apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. 2 outros, ambos moços e irmãos pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. E, por último, observamos a jovem, a que Alexandre se referia, que se controlava com esforço ante o assédio de que era vítima. Tá? Então, foram 5 casos ali, né, que eles iriam ter ali, receber o tratamento naquela noite. Tá? Então, desses 5, 4 estavam ali num outro grau, né, numa outra necessidade de tratamento,
E tinha um deles, que até o Alexandre ressaltou que nós lemos anteriormente, onde uma jovem estava recebendo esse processo, né? Estava recebendo esse processo pernicioso, a ação de espíritos ali querendo obsediá-la, mas diferente dos outros, o que que ela estava fazendo? Ela estava procurando enfrentar essa situação, ela estava tomando uma atitude. E assim, tomando essa atitude, ela estava recebendo, captando mais intensamente esse auxílio da espiritualidade amiga, tá? E aí agora vamos ver aqui. Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava a presença em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados. Permutavam impressões entre si com grande interesse e, através das conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Tá? Então, eles não captavam ali os espíritos, o André Luiz, o Alexandre, enfim, espíritos que estavam em uma outra condição vibratória, né? Na questão do auxílio, do amor, do equilíbrio. Então, esses espíritos eles se apresentavam de uma outra forma. E eles só tinham acesso aos encarnados, tá? Isso acontece muito. Espíritos que têm uma condição elevada, eles podem se tornar invisíveis perante a esses espíritos. Mas eles sempre estão ali presentes tentando auxiliar de uma forma. Então vamos ver como que eles vão ter acesso, né? Se eles estão ali invisíveis, né, perante esses espíritos que iriam receber o tratamento, como que eles vão fazer para ter acesso, tá? Inclusive até lembrei de você, Paulo, porque você perguntou aí um tempo atrás como que a espiritualidade também se utilizava ali da melhor forma para poder auxiliar, enfim, se eles tinham um trabalho, como que era feito esse processo, tá? Então você vai ter uma resposta aqui bem interessante também para sua reflexão aí, meu amigo. Opa, bacana. Então, dentro dessa situação aí que eu trouxe para vocês, vamos ver aqui o que, que eles vão fazer. Seguia-lhes atentamente a movimentação, quando fui surpreendido com a chegada de dois amigos de nosso plano, para os quais olharam os obsessores com certo receio. São nossos intérpretes junto das entidades perseguidoras, exclamou Alexandre, elucidando-me. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Tá? Então, dentro ali da situação, da necessidade, eles, né, já organizando ali, sabendo o que iria acontecer, o que eles deveriam fazer no trabalho, eles trouxeram ali dois espíritos que teriam acesso, né, que por algum motivo ou outro ainda estavam com algumas situações, trabalhando de uma forma, enfim. Então, essas entidades conseguiram ali de pronto já identificar esses irmãos, tá? E eles iam funcionar ali como intermediário. Eles tinham contato com essa equipe espiritual e tinham contato com esses desencarnados em situação difícil que estavam obsediando ali os encarnados, tá? Então você viu aí, Paulo, que eles pegaram e eles fazem ali o trabalho de acordo com a necessidade, eles programam, eles se preparam, eles trazem ali os espíritos que podem ter acesso, enfim, que podem intermediar uma conversa. Então, o trabalho na espiritualidade é feito dessa forma, tá? Eles trabalham, né? Eles agem em cima das necessidades e respeitando sempre aqueles que vão receber o auxílio, né? Isso é bem interessante. Tudo bem? Alguém quer comentar? Falar alguma coisa? Vamos lá, então. Analisando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os instrutores de nossa esfera, ali presentes, ouvi o meu orientador explicar. Já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos da noite. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali em dolorosa perturbação
retificaram de algum modo a linguagem que lhes era própria, ao avistarem os dois missionários. Verifiquei pela modificação ávida que ambos eram já conhecidos de todos. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros. Estão chegando os pregadores. Tá? Então é um diálogo, vai ter um diálogo aí entre eles aí. Estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com maiores exigências. Então, oxalá no sentido de que ele estava desejando que não, né? A gente pode substituir até, se achar melhor. Desejo que não nos venham com maiores exigências, tá? O significado dessa palavra, tá? Não é um significado religioso. Não sei o que desejavam estes ministros, respondeu o interlocutor algo irônico, porque afinal de contas, conselho e água dão-se a quem pede. Parece-me que convidaram os da mesa a cansar-nos até ao esquecimento de nossos propósitos de fazer justiça pelas próprias mãos. Palavras o vento leva, aduziu o outro. A essa altura, os novos amigos entravam em palestra com as entidades da sombra. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada em tristes condições, que se ligava a um dos obsediados em posição de idiotia e falou-lhe bondoso. Com que então minha irmã parece melhorada, mais forte? Ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto. Todavia, prosseguiu o missionário, sem qualquer inquietude. Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal, romper aquelas as amarras que nos prendem às situações e muitas vezes fazem com que isso tome proporções bem difíceis que vão levando encarnações aí adiante e nos unam a outras pessoas, a outros espíritos, né? Então é muito sério, né? Algumas coisas que a gente acaba levando na questão dos sentimentos, das mágoas. Às vezes a gente acha que uma pequena mágoa ali não pode ter uma proporção, mas aquilo vai crescendo dentro de nós e vai se juntando a outros pensamentos, a outras situações. E aí vai nos direcionando por caminhos bem difíceis. Quando vê, a gente já está ligado àquela pessoa. Muitas vezes o outro já seguiu em frente, já seguiu o caminho dele. Mas nós não, nós estamos presos àquilo, imaginando que a situação seja daquele jeito. Então a gente nunca pode se esquecer daquela passagem de Jesus que nos diz que para nos reconciliarmos com aqueles que trazemos as dificuldades, seja uma pequena dificuldade que necessite uma reparação, enfim, mas que a gente procure se esclarecer quanto a isso. Porque um pensamento jogado nesse sentido aí no ar, ele vai tomar uma proporção. Conceição, quer falar, meu amigo? Não, meu amigo, só que é verdade, é isso mesmo, né? E é tão sutil, né, Vitor? E muitas vezes nós ficamos presas, às vezes é uma coisa assim tão pequena, mas que você vai acalentando, acalentando, e isso vai tomando uma proporção que você nem percebe quando vê já está totalmente, né, dominado, totalmente envolvidos. Com certeza. É algo sutil ali, algo, mas isso é Muito algo sutil. que nós lançamos no ar. E alguém vai captar isso aí. Quem será que vai captar isso? Então, estamos vendo aqui o caso, né? Então, vamos acompanhar esse caso aqui dessa irmã. Tudo bem, Conceição? Quer falar mais alguma coisa, minha amiga? Não, meu amigo, tudo bem. É que eu estava observando você. Ah, Por um momento eu dei, por um momento eu dei uma viajada que você não faz ideia. foi longe? Foi, foi longe, Conceição? Foi longe, Vitor. Tá bom, volta aí, fica aqui com a gente, hein?
Não vai desdobrar, hein? Fica aqui, hein? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos seguir. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, compartilhar? Fica à vontade, tá? Quem quiser falar, abre o microfone aí e vamos conversar. Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração, tá? Então, nessa questão aqui do perdão, né? Então, você vê, pelo diálogo aqui desse espírito que estava ali intermediando essa conversa com essa moça que estava obsidiando o encarnado, enfim, de alguma forma, a gente vai saber mais para frente qual é o motivo, mas quando a gente fala que a gente tem que perdoar, que nem o texto está falando, significa que são etapas, né, que devem ser concluídas. Porque muitas situações que possam ali ocorrer conosco, enfim, referente a alguém que desencadeia ali uma situação difícil, um pensamento difícil, alguma coisa, isso é normal, pode acontecer ao longo da nossa encarnação, vai acontecer. Mas são etapas ali de melhoria. Então, se eu não consigo perdoar de antemão, o que eu posso fazer? Procurar não pensar muito na pessoa. Ah, não consigo desejar o bem, deixa ela seguir o caminho dela. Aos poucos você vai trabalhando essas sensações, vai se permitindo também ser autêntico com você mesmo. Você não tem que esconder nada de você. Não é errado você falar, poxa, eu tô muito com raiva de uma pessoa. Não é errado. O errado que pode nos prejudicar é quando a gente está sentindo um sentimento desse tipo e quer esconder isso. Não, mas não é raiva. A gente vai passando por cima dos nossos sentimentos. E isso a gente não deve fazer. A gente deve ter um sentimento de raiva, de dificuldade, estou irritado, reconhecer isso, esse sentimento, mas procurar ali aos poucos trabalhar ele dentro de nós. Sermos autênticos conosco mesmo, é isso que a gente deve fazer. Tudo bem, pessoal? Então, até chegar ao perdão, são ali muitas etapas que a gente deve percorrer. E a gente não deve se esconder desses sentimentos ou então querer enterrar eles dentro de nós. Pelo contrário, a gente tem que procurar trabalhar eles, refletir sobre eles. E com certeza a gente vai chegar às respostas que nós precisamos. Tudo bem? Então vamos lá. É quase impossível, respondeu a interpelada. Este homem afrontou o meu ideal de mulher. Lançou-me a corrupção, escarneceu de minha sorte, transformou-me o destino em corrente de males. Não será justo que pague agora? Não apregoam que o Pai é justo? Eu não vejo, porém, o Pai, e preciso fazer justiça usando minhas próprias forças, tá? Então, é um argumento aí até falando de Deus se revoltando, pode até se revoltar contra Deus. Mas se Deus é justiça, como que Deus permite que eu passei por aquilo? Não é justo agora ele está pagando, eu fazer ele pagar aquilo que ele necessita? Não é justo agora que ele sofra aquilo que eu estou sofrendo? E aí já entra num outro ponto, que é a questão da vingança, que é o que está acontecendo aqui. Então, não é a justiça divina que a gente aprende através do Espiritismo, que nos ensina, através dos ensinamentos de Jesus, do amor, que traz a questão das reencarnações, a lei de causa e efeito, saber que se ela passa por uma situação nesse sentido, a gente está vendo só a ponta ali do iceberg, a ponta de cima. Mas tem muita situação ali que ainda está acontecendo. E aí acaba levando para o lado pessoal, para o eu. Tudo bem, pessoal? Tá? Vamos ver aí o que ele vai responder frente a isso. E por que o doutrinador desencarnado, a fitar-se compadecido, murmurou?
E se fosse o Senhor a mulher? Ponha-se no meu caso e pense como procederia. Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram lama ao coração? Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. O Senhor reagiria como estou reagindo. Há condições para perdoar, e as condições que eu imponho, na qualidade de vítima, são as de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Ele infelicitou-me. Espera aí que apareceu um negócio. Ele infelicitou-me e voltou ao mundo. Preparou-se para uma vida regalada de considerações sociais. Titulou-se para conquistar a estima alheia. E o que me deve? Também eu, noutro tempo, não era digna de respeito geral? Não me candidatar a uma existência laboriosa e honesta, com o firme propósito de servir a Deus? Então, vamos ver aí, vamos acompanhar que está acabando nosso tempo. Acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracteriza cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo. O interpelado, o intérprete de nossa esfera, contemplando-a, sem irritação, observou. Todas as suas considerações, minha amiga, então vamos ver o que ele vai falar referente a isso, que ela chegou com muitas alegações, falou de Deus, justiça divina, né, que agora não é justo que ele sofra, que ela faça ele sofrer, enfim. Então vamos ver o que ele vai falar, né? Todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a percentagem de nossa coparticipação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir de fato o título de vítimas. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Então, se hoje a situação mostra que um está sofrendo e o outro está ali como algoz, em algum momento, em alguma situação, os papéis se inverteram. E aí passam encarnações e mais encarnações se degladiando, ora como vítima, ora como algoz. Mas e aí, cadê o diálogo? Cadê a aproximação? Cadê a prática do perdão? Então, Deus, não é que Deus está excluindo uma situação ou está deixando que o mal aconteça. Ele possibilita a oportunidade de eles poderem se reaproximar e trabalhar isso. Entra a questão do nosso livre-arbítrio, direito de escolher. Pode escolher e Deus nos deixa à vontade para que a gente escolha o caminho a se seguir. Tá? Até que se prolongar aí por muitas encarnações e a situação não se resolva, aí é tolhido, né? Colhido, é tirado esse livre-arbítrio, porém visando o bem. Porque não tem mais, não consegue mais, pelas escolhas, os envolvidos, pelo direito de escolher, buscar ali um caminho. Eles apenas estão se degladiando a encarnação após encarnação. Então, é tirado esse livre-arbítrio, porém, visando o bem e a programação de cada um, tá? Mas isso aí são exceções, né? Acontece, sim, mas, né, muitas vezes a gente pode achar esse caminho por nós mesmos, depende de nós, né? Ah, mas como é que eu sei? Ah, é só você ver aí, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas de você são aquelas que têm mais necessidade de trabalhar uma reparação, né? Dentro do nosso lar. Então, vai saber lá quantas encarnações foram necessárias para que a gente pudesse estar próximos daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Vou pensar naquelas, não as mais fáceis que a gente tem afinidade, mas aquelas que a gente tem mais dificuldade. Eu falar, nossa, porque quando a gente tem uma dificuldade nesse sentido, até a forma que a pessoa pode mastigar um alimento ali, você já fica irritado com tudo aquilo. Mas mesmo nessas dificuldades, houve ali um trabalho para que, né, que Deus fez ali através da espiritualidade para que houvesse uma aproximação. E aí, estando ali juntos, sabendo que houve esse trabalho, é possível vencer a prova, tá? Vai lá, Tati, fala, minha amiga, por favor. Seu microfone tá fechado.
A gente não está te ouvindo, meu amigo. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Pode falar. Ah, tá. Eu fiquei pensando assim que nós somos ainda muito egoístas. Então, essa questão da individualidade ainda é muito forte. Mesmo as pessoas que a gente tem a maior afinidade, a gente ainda se coloca muitas vezes como vítima, se coloca ainda muitas vezes nessa questão de que não ele que tem que fazer, não eu, né? Dessa questão do perdão mesmo. A gente parece que mesmo com todo o entendimento que a gente tem hoje, acredito que, né, isso a gente está trabalhando, essas questões, a gente já nasceu egoísta, a gente já nasceu não sabendo perdoar, não, querendo se vingar, né? É muito enraizado no nosso espírito isso. Então, eu penso que cada vez mais a gente aprendendo, trabalhando, a gente vai conseguir se libertar disso de alguma forma, né? Que são as mágoas, como você estava falando. Todas essas doenças emocionais que a gente está vendo aí, né? Tudo isso é tudo que o nosso espírito carregou. E a gente precisa trabalhar, porque quanto mais a gente ficar levando, mais a gente vai continuar adoecido. É muito importante isso. Eu estou achando muito legal o estudo de hoje, que é muito o que eu venho pensando esses dias, porque quanto mais a gente guarda, quanto mais a gente se fixa, a gente não se liberta e não consegue evoluir, né, caminhar. Óbvio que a gente sempre vai evoluir, ninguém vai regredir, mas a gente fica preso muito tempo numa coisa que não precisava, né? E eu acho que esse é o grande momento da nossa encarnação, esse que a gente está vivendo agora. É isso. Mas é muito interessante o que você falou, porque a gente pega esse comportamento, muitas vezes até para nos blindarmos referente às pessoas, né? Não, É verdade. olha, eu só tomei essa atitude porque o outro me causou isso aí, né? O outro fez isso, ele olhou para mim assim, eu não gostei, então eu já briguei com ele, já retirei a satisfação, mas foi ele que causou isso. Então a minha atitude foi difícil, porém foi baseada naquilo que veio a mim. E a gente vai mascarando essas situações aí que a gente devia trabalhar. Parar para pensar, né? Falar, poxa, olha, eu acho que eu errei, eu não devia ter E, falado aquilo, eu devia ter tomado outra atitude. Pode e falar. às vezes a gente até transfere para outras pessoas que não tinha nada a ver com isso, né? E aí a gente vai criando novos débitos, novas situações e vai, né, nesse sentido. Mas eu acho que é muito importante a gente, tudo isso que a gente aprende aqui, para a gente poder cada vez mais pensar e melhorar nesse sentido, né, meu amigo? Que a gente vai conseguir, tenho fé nisso. Não, com certeza, a gente vai aprendendo, compartilhando. A gente tem que compartilhar experiências, situações, olhar para nós aí de uma forma mais amorosa também, mas não deixar de trabalhar, né? Não deixar de procurar saber que eu tenho situações, coisas ali para resolver, que o meu próximo, olhar meu próximo, que ele também, assim como eu, ele é alguém que erra, ele é alguém que acerta, ele é alguém que tem dias que ele não está bem, enfim. A gente deve trabalhar isso a todo momento dentro de nós para que a gente não possa se apegar a determinados sentimentos, né? E esses sentimentos vão nos prendendo, eles funcionam como amarras e nos prendem a situações. Quantos casos a gente não acompanha pela literatura espírita que o espírito ele viveu uma coisa há 100 anos atrás e ele já teve 200 encarnações, mas toda vez que ele regressa ao plano espiritual, ele está lá naquela situação. Ele podia andar esses 200 anos, é um exemplo que eu estou dando. Ele podia andar todo esse tempo, evoluir, aproveitar. Mas aquilo é tão forte, ele não conseguiu se libertar dessas amarras que ele sempre está voltando lá atrás. Isso aí pode acontecer com nós. E é algo muito sutil, né, Tati? Não é uma coisa muito sutil? É muito sutil e a gente vai perceber, se a gente não faz essa autoanálise, que a gente sempre fala na casa de Fabiano, né? O autoconhecimento, se a gente não faz isso, a gente não se percebe, não percebe os nossos defeitos, não percebe aquilo que a gente precisa modificar. E é muito importante isso, muito importante mesmo. Isso aí, pessoal. Bom, então falta menos de um minuto. Então, depois a gente continua, a gente vai ter mais alguns pontos. Agora vamos saber referente ao que ele falou para ela, como que ela vai reagir, tá? Então, a gente volta. Acho
Acho que provavelmente agora é a minha outra, semana que vem sou eu de novo, porque é minha vez mesmo, e a gente dá continuidade. Então, teremos a nossa reunião, a Tati vai, você abre para a gente também, Tati, por favor? E ela vai trazer aí um tema hoje para nossa apreciação, para nosso embate, enfim. Então, rapidamente agradecer a Deus e todos os espíritos que nos acolheram, pedir que eles nos amparem, nos protejam essa semana que se inicia, e que possamos fazer a nossa parte, querer que coisas boas aconteçam na nossa vida. Vamos trabalhar por isso, vamos nos ligar com todo esse auxílio que está aí ao nosso redor. Agradecer a Frei Fabiano, ao Mestre Jesus e a Deus, nosso